Vamos lá falar um pouquinho da repercussão dos atos de 7 de setembro entre os candidatos a presidente, né? O Lula não gostou nem um pouco das manifestações. E, para variar, falou muita bobagem. Um grupo de 63 advogados, inclusive, já apresentou uma notícia-crime contra ele por conta da fala do petista associando as manifestações à Ku Klux Klan, movimento racista e antissemita criado nos Estados Unidos. E fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. E numa entrevista coletiva, Lula criticou o palanque de Bolsonaro. Disse no começo, eu vou dizer aqui, pensei que você ia perguntar, não vou dizer. O palanque aqui da Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu só vi na televisão, era a supremacia branca no palanque. Tá? Eu até comparei que parecia um pouco a Ku Klux Klan. Só faltou o capucho, só faltou a máscara. Porque era isso o palanque. E a campanha do presidente Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que esses vídeos do Lula sejam retirados do ar e o petista deve ser alvo de uma ação por dano moral coletivo. Nas redes sociais, internautas resgataram uma foto da reunião do Lula com a cúpula do PSB em abril. Na imagem, há 19 pessoas, sendo 2 mulheres e nenhum negro. Ana, vou começar por você. Eu achei muito divertido. Eu dou muita risada com a internet. Ku Klux Klan. E pegaram um cuscuz, não sei se era um cuscuz à paulista, porque tem vários, né? Eu me lembro, acho que era um paulista, né? Com aquele capuz da KKK. Né? É algo inacreditável, vai. A gente tinha que deixar o Lula falar, porque quanto mais ele fala, é outro excelente cabo eleitoral para o presidente Bolsonaro. Quanto mais ele fala, as pessoas entendem que não dá mais para esse homem. Primeiro que nós jamais podemos normalizar a candidatura desse sujeito. Nós estamos aqui fazendo o papel, né, de discutir os presidenciáveis, Lula, Ciro, Bolsonaro, Simone, Tebet, mas não tem como normalizar a candidatura desse sujeito, que só acontece por causa de uma aberração jurídica, um ativismo jurídico. Agora, é interessante que o Ku Klux Klan, né, é bom que esse assunto, muita gente me perguntou sobre a KKK também, e é legal a gente colocar aqui para as pessoas até pesquisarem um pouco mais, que a KKK, ela começou um pouco depois, no período pós-guerra civil, ali em 1866, mais ou menos, no Tennessee, a guerra de secessão que aconteceu exatamente porque um presidente republicano, o Abraham Lincoln, né, ele estava disposto a acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E muito da KKK foi fundado pela resistência à reconstrução no período pós-guerra civil. Os republicanos, eles tinham um plano de reconstrução e dentro desse plano trazia a igualdade política e econômica para negros. Lógico que o Partido Democrata, que era do Sul, não gostou, né? Então havia muita intimidação, violência, não apenas contra os negros, mas também os brancos que ajudavam os negros nesse período da reconstrução. Aí vem depois a KKK ressurge nos anos 20, depois da Grande Depressão, depois volta também nos anos 60, com as leis Jim Crow também, e não custa nada falar, Lacombe, porque muitos dos meus alunos do meu curso, eles se surpreendem quando eu trago essa informação. Os primeiros senadores e parlamentares negros do Congresso americano, todos eles
eram do Partido Republicano. A KKK foi um braço do Partido Democrata no Sul. Ou seja, o Partido Democrata tem aí suas raízes segregacionistas, suas raízes racistas. Então, é bom trazer esse fato histórico, porque muitos correspondentes internacionais aí no Brasil, eles empurram essa falácia para os brasileiros de que os republicanos são racistas. Mas não é bem assim, não. E o que viralizou depois que o Lula disse da Ku Klux Klan, viralizaram, né, fotos aí de negros nas manifestações, muita gente feliz, negros e brancos se congregando. E o presidente Bolsonaro até tuitou um vídeo maravilhoso que a gente separou para mostrar aqui para vocês. Estamos aqui em Copacabana, vou mandar R$5, ó, bicentenário da independência, para comprar uma garrafa d'água que está lá naquela barraca lá atrás. Mandar primeiro vai mandar pro segundo, vai mandar pro terceiro, vai chegar lá e a água vai voltar. Manifestação civilizada é assim, ó. Amigo, pode comprar uma água pra mim, por favor? Ó, os R$5 tá passando, ó. Vai passar, vai de mão em mão, a água vai vir de lá da barraca e vai chegar aqui. Vamos ver que a água vai voltar. Aqui é histórico, a água vai voltar. Esse vídeo, Lacombe, consta, Augusto, eu achei maravilhoso porque mostra exatamente o que o povo brasileiro é, atualmente uma grande congregação verde e amarela que quer o melhor para o Brasil, que não olha a cor da pele, ou opção, orientação sexual, ou se é idoso, ou se é jovem, é o brasileiro raiz querendo o melhor para o Brasil. Esse vídeo, toda vez que eu vejo, eu fico arrepiada, porque ele simboliza muito do que o brasileiro realmente é e quer para o Brasil nessa eleição. Consta, esse vídeo é maravilhoso. A água vai voltar, virou slogan. A água vai voltar. Detalhe que era negro ele, né? E ali realmente não é um ambiente para o Lula, né? Porque aí já viu, né? Agora, essa história da Ku Klux Klan, eu quero fazer só um breve comentário. A Ana já deu uma boa aula sobre a origem desse troço democrata, esquerdista nos Estados Unidos, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu tiro meu chapéu para a indústria dos memes. E eu acho que a direita aprendeu a trabalhar muito bem com humor, até porque a esquerda de hoje, ela não consegue ter humor, ela não consegue rir de si mesma, né? Então é uma coisa muito grave isso. E eu achei ótimo isso, né? O Ku Klux Klan, todo mundo rindo, brincando, eu mesmo entrei nessa, falei, eu sou do Ku Klux Klan e eu prefiro o meu com leite condensado. Agora, a graça tem um papel, até um certo limite, que é debochar, que é mostrar com escárnio, né, a ignorância, a desonestidade da esquerda. Mas a gente tem que aprender cada vez mais a fazer aquilo que a própria Ana faz muito, e eu tenho feito um pouco mais também, que é meter processo. O Lacombe mesmo chamou atenção aí, né, que já tem mobilização para isso, processo de danos morais coletivos. Eu vi que o Eduardo Bolsonaro, o deputado, estava entrando também com representação. Tem que meter processo. Não pode deixar um ex-presidente da República, que num país sério jamais seria candidato e que já expõe o malabarismo supremo, não pode deixar ele acusar dessa maneira a população brasileira que nós vimos nas ruas, gente honesta, gente trabalhadora, gente de todas as cores e classes, chamar essa gente de racista, de gente que queimava, açoitava negros por serem negros. Isso é de uma gravidade. Então nós não podemos perder também a perplexidade da coisa, ficar indignado. Então, fazer graça é do jogo, eu fiz, muita gente fez, é importante. Mas nós temos que começar a ir além. Nós temos que começar a enquadrar vagabundo nesse país. Nós temos que não pode ficar chamando de fascista todo direito, que nem aquele professor papagaio faz com todo mundo. Aliás, está dizendo já que o presidente sequestrou a camisa, sequestrou a bandeira e vai sequestrar as eleições. Não passarão, né? Tá com medo de lisura no processo eleitoral, né, professor Papagaio? Porque se tiver lisura, o teu candidato não ganha, todo mundo sabe, né? Não consegue botar nem 3.000 pessoas na rua. Então, essa é a velha tática da esquerda, a tática leninista.
Acuse-os do que você é. A metralhadora giratória, a verborragia toda de um esquerdista, ela é proferida diante de um espelho. O cara olha e fala racista, fascista, golpista, negacionista. Ele está falando dele. É ele que não leva a sério a verdadeira ciência, é ele que é golpista, é ele que não está nem aí para a democracia, porque ele quer uma democracia de gabinete. A democracia dele tem tudo, só não tem povo. Nós vimos isso, né? Os jornalistas foram por esse caminho também. Os representantes dos poderes não foram na manifestação. Tinha o Luciano Hang. Não, tinha o povo. Tinha o povo. A gente não dá a mínima para o Rodrigo Pacheco, que, aliás, hoje é um cúmplice dos verdadeiros golpistas. Né? A gente não dá a mínima. O Rodrigo Pacheco não tem a coragem de ir para um palanque no 7 de setembro com o povo lá nas ruas. Né? Ele prefere um ambiente mais neutralizado, mais higienizado, né? e de vermelho, né? Para falar, nós estamos aqui representando a democracia hoje, e falar bonito. E só não tem povo na equação. Tem jornalista, né? Tem militante de sindicato, tem professor militante, só não tem povo nos eventos da esquerda. Agora, vamos mostrar mais um vídeo interessante para mostrar o seguinte, o pacifismo, né, do bolsonarismo, dos patriotas, na verdade, porque vai muito além do bolsonarismo, já disse. Vamos mostrar as imagens, por exemplo, do metrô, em que tinha predominantemente, claro, bolsonaristas e patriotas, e uma petistazinha lá, coitadinha. Coitadinha não, porque talvez por ignorância, no caso dela, mas quer que a quadrilha volte, né? Se todo mundo permitir isso, é suicídio coletivo para o país. Vamos mostrar as imagens para ter uma noção de como agem esses golpistas acusados de violência política, como diz a narrativa oficial da velha imprensa. E viva a democracia! Se fosse ao contrário, hein? Isso aqui é o bolsonarismo, ó. Ônibus lotado de verde e amarelo, ó. O trem lotado de verde e amarelo, ó. E a senhora aqui descendo, ó. A senhora descendo aqui, ó. Sendo respeitada por todo mundo, ó. Se fosse ao contrário... Só que aí vocês veem as pesquisas aí, a proporção das pesquisas, ó. É a senhora aqui sozinha, tudo bem, senhora? A senhora foi ofendida aqui por alguém? Não, né? Tá sendo bem tratado no metrô? Esse aí é o bolsonarismo, gente, ó. Esse aí é o fascismo, ó. Olha o que é o fascismo do Brasil, ó. Consta uma imagem do Rio, essa do metrô e outra de Brasília. É isso, quer dizer, de novo, né? Acuse-os daquilo que você é. Essa é a máxima, esse é o slogan da esquerda, né? Fala que os outros são violentos e golpistas. Quem está preparando uma tentativa de golpe e que, se for preciso, a gente sabe, vai para a violência, porque foi em tudo que é lugar, e já no Brasil, inúmeras vezes, é a própria esquerda. Antes de passar para Augusto, vou falar aqui o que disseram sobre os atos de setembro dois candidatos também à presidência. Simone Tebet, do MDB, ela acusou Bolsonaro de machismo. O Ciro Gomes, do PDT, se disse aliviado porque não houve violência e triste porque Bolsonaro e aliados dele estariam apodrecendo a nação brasileira. Augusto, Simone Tebet é aquela que diz que mulher pode fazer qualquer coisa, mas tem que votar em mulher. E o Ciro Gomes, eu não sei o que ele quis dizer com apodrecendo a nação brasileira. Ele queria que fizessem como o irmão dele, jogassem o que, uma retroescavadeira? O Ciro é um sujeito que deveria ser professor, né? Aqueles cursos de boas maneiras. Ele é um sujeito muito educado, não fala nada que seja pouco elegante. Então, o Ciro, ele vai ficar com a votação de sempre, virou um candidato profissional, né? E o que dizer do Ciro Gomes? Ele disse que é pacifista agora, mas receberia a bala, a turma do Moro e tal. Então, é café com leite, né? Aqueles moleques que quando a gente jogava futebol, vinha, põe no gol, então, fica lá, não, escolhe por último, pode jogar a mais. Ele não vale. Está aí fazendo número na eleição e depois vai para Paris, fica xingando os outros, tal, não vale. E em Harvard, né, onde ele não aprende nada, é curso para ser mal educado, ele deve ter achado. Eu queria dizer o seguinte, está certo, a gente tem que usar humor, boa educação, é isso aí, está mostrando civilidade, né, o convívio dos contrários. Isso aí a gente sabe que é importante, quem diz nós e eles, quem fica
Dividindo. colérico. Quando houve alguma opinião diferente, são eles, esses malucos que votam num ladrão. É verdade que a gente tem de processar, sim, e protestar. Né? Quem tomou essa decisão de impedir o Bolsonaro de usar as imagens do que houve em 7 de setembro, esse cara, esse sim é um autoritário. Né? O TSE é um agrupamento de autoritários. Agora, esse que tomou a decisão, ele tem que explicar com base em quê? O que houve? E no caso do Lula, tem sim que processar com essa comparação com Cuscuz Clã, né? E também fazer o seguinte, tem de preservar a imagem do palanque dele. Porque ele diz, não, eu olhei para o palanque do Bolsonaro, pois bem, eu olho para o palanque do Lula e eu lembro da lei do artigo do Código Penal que trata de formação de quadrilha ou bando, né? Mais de 3 pessoas pensando em cometer uma ilegalidade, já basta isso aí já basta para configurar o crime. Pode prender. Agora, deveria a imprensa, se fosse séria, identificar todos e botar entre parênteses o codinome, né, que a Odebrecht deu para eles. Por exemplo, a amante ou coxa, também conhecida como Gleisi Hoffmann, está em todos os palanques. Você pega a turma lá, só tem bandido. O palanque do Lula, esse também me evoca sempre a imagem maravilhosa do Nelson Rodrigues, que eu lembro sempre aqui, quando ele falava o que é que acontecia nos anos 50, 60, no Rio de Janeiro, quando perto daquele aglomerado de camelôs, alguém gritava, olha o rapa, né? Se você gritar também, a polícia, ali não sobra ninguém. No palanque do Lula, cheio de bandidos, com o Alckmin no meio, querendo salvar todos eles, aí para ver se tem chance algum no dia do juízo final. É isso. Agora tem que mostrar o palanque do Lula, sim. É uma concentração de capivaras aí de impressionar qualquer veterano do PCC. Ana, com 73 mil visualizações simultâneas, passo para você de novo. Eu ia falar exatamente isso, Lacombe, 73, quase 74 mil visualizações já. Eu só queria pegar, dentro desse contexto dos vídeos que nós mostramos, uma mensagem aqui do Cláudio Oliveira no chat, e ele fala o seguinte: Ana, eu estava lá em Copacabana no dia 7 e o que mais se ouvia nos carros de som era as pessoas falando o nome de pessoas que tinham perdido carteira, cartão de crédito e, pasmem, até smartphone. Que fascismo, né? Horrível esse fascismo, né, Barroso? E o Lula podia ter sido um pouquinho mais claro quando se referiu a Cuscuz Clã, né? É cuscuz a paulista, cuscuz baiano, lá no Rio é o baiano, com leite condensado, como disse o Constantino. Aqui em São Paulo tem um que é o... É cuscuz que chama aquele com camarão, aquele... aquilo é bom. Isso aqui não é ruim, não.